Boa noite, graça e paz, amém? Aleluia. Então, nós temos uma palavra para hoje à noite, amém? Há alguns domingos atrás eu falava sobre o poder da parceria, e naquele domingo eu falava um pouco, sobre o que está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 5, no verso 1 até o verso 14 ou até o verso 15, eu acho que a gente ministrou naquela oportunidade, quando Pedro simplesmente voltando de uma pesca infrutífera, de um trabalho que não teve fruto, a Bíblia fala que ele estava lavando as redes e Jesus pede o barco dele emprestado. E nós falávamos naquela oportunidade que quando Jesus pede algo emprestado, quando o Senhor de fato ele quer estabelecer algo conosco, ele quer firmar uma parceria e essa parceria tem um propósito de nos abençoar. Amém? Aleluia. Essa parceria tem um propósito de alguma forma, primeiro, de fazer com que o plano de Deus aconteça, mas segundo, de abrir uma porta na sua vida para ele liberar um grande rompimento, tá bem? E hoje à noite nós vamos continuar falando sobre parceria, mas eu quero hoje à noite trabalhar um pouco no contexto da parceria, no que diz respeito ao fato de uma parceria, ela ampliar a sua percepção, Toda vez que você estabelece uma parceria com o Senhor ele está disposto, nesse contexto de parceria, ampliar a sua percepção a respeito das coisas nessa terra, A gente sabe, que o nosso país ele passou por um momento não muito bom nos últimos dias, A gente viu a quantidade de corrupção, a quantidade de desgraça mesmo que foi descoberta e que tem sido descoberta todos os dias, Eu não quero apontar com isso nenhum partido político, mas isso foi algo notório, foi algo que se tornou muito claro para nós, muito evidente para nós, E isso também desencadeou, ou veio já ao longo de alguns anos, desencadeando uma certa crise que se estabeleceu dentro da nação brasileira. E sabe, eu quero que você entenda, querido, se quando você desenvolve uma parceria com Deus, Deus está pronto para ampliar as suas percepções e fazer você olhar não para a crise, mas para o poder dele que pode fazer você vencer a crise, tá bem? Aleluia, eu sei que muitas pessoas estiveram voltadas nesse tempo para olhar para a falta, muitas pessoas puderam olhar para a escassez, muitas pessoas puderam olhar para aquilo que de desgraça estava acontecendo. Mas todos aqueles que estiveram conectados com o Senhor, eles não estavam com o olho na falta, eles estavam com o olho no poder, amém? Eles não estavam com o olho naquilo que o diabo poderia fazer, mas estavam com o olho naquilo que Deus podia fazer, E eu quero lembrar você que em tempo de escassez, conforme está lá no livro de Gênesis, por exemplo, capítulo 26, a Bíblia diz que houve uma tendência na vida de Isaac em descer para o Egito para estar com Abimeleque, rei dos filisteus. Quando ele foi encontrado pelo Senhor e o Senhor lhe deu uma palavra: não desça ao Egito, fica no lugar que eu te disser. Então, nós entendemos que quando nós desenvolvemos parceria com Deus, nós somos poupados de estarmos passando por crise, ou somos poupados de estabelecer alianças com quem Deus não nos mandou estabelecer alianças, tá bem? E dentro desse contexto de parceria, queridos, eu quero que você entenda, somente refrisando algo que a gente falou naquele domingo lá, acho que quase 2 meses atrás, uma parceria, ela não vai acontecer de fato sem que algo saia da nossa vida, Uma parceria, ela acontece quando algo sai da minha vida em direção àquele alvo de parceria que eu estabeleci, Então toda parceria, ela é estabelecida quando se existe um alvo. Toda parceria é estabelecida quando existe a definição de quem é o nosso parceiro, Ou com quem nós estamos nos associando, amém? Aleluia. Um outro ponto também muito importante, eu lembro que eu citei lá naquela ministração, eu citei Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que houve um momento que Deus colocou um sono no homem e Deus tirou uma costela do homem e dessa costela ele fez a mulher. E eu falava naquela oportunidade que Deus poderia ter feito a mulher de qualquer outra coisa, mas Deus escolheu tirar ou fazer a mulher do próprio homem, É interessante que quando Adão acordou, que ele olhou para a mulher, ele disse assim: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tirado. Então naquela oportunidade, Adão simplesmente entendeu que a Eva era parte dele, Sempre quando algo é parte de você, a sua percepção muda, amém? Eu vou dar um outro exemplo, Uma mãe que tem um filho, ela não vai, uma mãe que é de sã consciência, claro, ela não vai tratar o filho de todo jeito, Uma mãe, por exemplo, que ela tem um filho e joga numa lata de lixo, ela não é uma pessoa normal, O que é o normal? O normal é uma mãe que tem um filho, ela cuidar do filho.
ela amamentar o filho, ela de fato cercá-lo de proteção, de amor, de cuidado, de carinho, de afeto. Por quê? Porque é parte dela. Então tudo aquilo que é parte de você, você não trata como comum. Amém? Vou repetir, tudo aquilo que é parte de você, você não tem como tratar como comum, né? Aleluia. Sabe, é por isso que em alguns momentos, né, eu até faço minha uma das frases de um grande pregador no Verbo da Vida, que ele diz assim: não trate um ambiente como esse como algo familiar. Não trate um culto como esse como algo familiar, como algo comum. Por quê? Porque você pode deixar de receber o que vem de Deus, porque está tratando um culto como esse como algo comum, né? Uma igreja como essa como algo comum, um culto como esse como algo comum. Então, sempre quando nós não estamos tratando algo como comum, nós entendemos que aquilo que não é comum é merecedor da nossa honra. Está comigo aí, irmão? Aleluia. Estou construindo um fundamento, uma linha de pensamento para a gente entrar naquilo que o Senhor colocou no nosso coração hoje. Amém? Então, sempre que você se move, entendendo que aquela parceria que você estabeleceu não é uma parceria comum, você nunca vai tratar aquilo com desonra. Aleluia. Por quê? Porque tudo aquilo que na sua presença não se torna comum, você simplesmente honra porque sabe que é divino. Aleluia. Vou dar um outro ponto aqui. Aleluia. Tudo aquilo que na sua presença se torna comum, você passa a não dar a honra merecida. Tudo aquilo que na sua presença se torna comum, você não reconhece da forma que aquilo é. Aleluia. Vou dar o exemplo de um culto como esse. Se você vem para um culto como esse, considerando esse culto como sendo algo comum, você vai ficar com sono no meio dele. Se você vem para um culto como esse, considerando um culto como esse algo comum, você vai simplesmente usar o seu celular no meio do culto. Por quê? Para você é simplesmente uma palavra que certamente você já viu em algum momento da sua vida. Mas sabe, palavras que a gente tem visto todos os dias, para nós é motivo e certeza de segurança. Porque tudo aquilo que você tem recebido, se você tem andado e tem praticado, tem mudado a sua vida. Aleluia. Então, verdade ouvida deve ser verdade praticada. Amém? Uma outra questão dentro desse contexto é que quando algo sai de você, você se conecta com aquilo. Quando algo sai de você, existe uma ligação com aquilo, uma parceria com aquilo. Vou dar um outro exemplo, né? Marido e mulher. Quando a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, no próprio contexto de Gênesis capítulo 2, acho que no verso 18, não me falha a memória, verso 20, Adão fala assim: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então eram dois, agora passa a ser um. Então Deus está ilustrando ali o poder de uma parceria, né? No momento que você estabelece uma parceria, aquilo que era propriamente seu, deixa de ser seu e passa a ser da coletividade. Amém? No caso, homem e mulher, passa a ser dos dois. Amém? Aleluia. E quando você entende, queridos, que você estabeleceu uma parceria com essa igreja, né? Uma parceria com essa visão, você simplesmente entende que aquilo que passa a ser seu, passa também a pertencer à visão. Você entende isso, irmão? Aleluia. Por quê? Porque muitas coisas que vão chegar na nossa vida, elas vão chegar como um fruto, como o benefício de se estar inserido em uma visão. Eu estou sendo muito difícil falar? Não, né? Eu vou dar um outro exemplo. Alguns dias atrás eu publiquei uma frase no meu no WhatsApp, tem uma partezinha lá que você coloca uma frase lá, e eu coloquei assim, ficou muito nítido isso no meu coração. A gente não tem como participar de algo que a gente não está percebendo. Eu vou dar um exemplo, né? As pessoas lá fora, eu acho que eu publiquei no meu Facebook, ou foi no Instagram, as pessoas lá fora, elas não têm como participar daquilo que está sendo ministrado aqui na igreja. Por quê? Porque aquilo que está sendo ministrado aqui na igreja só está sendo percebido por quem está aqui. Então você só participa de algo que você percebe, né? Então isso me mostra que uma parceria, ela tem o poder de ampliar as minhas percepções. O fato de você estar conectado a um ambiente como esse, a uma igreja como essa, vai simplesmente ampliar a sua percepção conforme aquilo que tem sido ministrado nessa mesma igreja. Aleluia. Por exemplo, qual é uma das palavras que eu tenho mais falado ao longo dos últimos anos, né? A gente vê, eu tenho visto no Facebook, no Instagram das pessoas, todo mundo falando, né, sobre elevar as expectativas, sobre você crer para receber um sonho que você não vai pagar por ele. Por que as pessoas estão declarando isso?
Porque elas estão fazendo parte de um contexto, de uma associação que fez com que elas mudassem a sua forma de pensar. Está comigo nisso aí, irmão? Amém? Aleluia. É interessante, queridos, que uma das maiores, como é que eu posso dizer isso? Mas uma das maiores parcerias que foram estabelecidas na face da terra foi a parceria estabelecida entre Deus e os homens através de Jesus, né? Então, a Bíblia diz que, João capítulo 3, no verso 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que a parceria que Deus quis estabelecer com o homem, para que ele estabelecesse aquela parceria, primeiro foi necessário que algo saísse dele em direção ao homem. Você entende isso? Então eu quero que você entenda que não tem como uma parceria existir sem que algo saia de você. Quem criou isso? O próprio Deus. Então, para Deus ser seu parceiro hoje, para Deus ter estabelecido a parceria com você hoje, foi necessário que Ele tivesse enviado Jesus, seu único Filho, para morrer por mim e por você. Então isso me mostra que todas as vezes que eu entendo o valor de uma parceria, eu não vou medir esforços para entrar naquela parceria. Vou dar o exemplo de Jesus, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus, Ele nos considerou de um tal valor, de uma suma importância, que Ele não estava preocupado no que Ele tinha que dar para trazer você e eu para junto dEle. Aleluia. Aleluia. Então eu quero que você entenda que toda parceria, queridos, ela é estabelecida quando algo sai da nossa vida. Amém? Hoje eu quero trabalhar um pouco, eu falei isso nesse domingo, eu não me lembro qual foi, mas você pode procurar os meninos da comunicação, o Jorge, ou até mesmo depois olhar no Facebook, no YouTube, né? Nossas ministrações estão ficando no YouTube. Eu quero só dizer uma coisa para você. A gente não está colocando ministrações no YouTube, não é para a gente aparecer não, queridos, é para edificar a sua vida. Amém? Mas de alguma forma, se você não tem como ter acesso ao YouTube no seu carro, né? Você pode comprar lá uma ministração com o Jorge, ele vai ter um prazer muito grande de gravar para você o MP3. Você pode procurar, eu acho que o título que eu dei naquele culto foi O Poder da Parceria. Amém? Mas hoje eu quero trabalhar um pouco, né, esse contexto de parceria no que diz respeito à percepção. Porque eu tenho meditado, tenho estudado muito sobre isso, tenho orado a esse respeito e tenho percebido, né, ao longo dessa trajetória toda que uma parceria, ela tem o poder de mudar a minha percepção. Uma parceria, ela tem o poder de mudar a minha mentalidade. Uma parceria, ela tem o poder de mudar a forma como eu encaro as coisas. Você entende? Aleluia. Quantos de vocês mudaram de vida depois chegaram aqui na igreja? Aleluia. Quantos não mudaram de vida ainda? Ainda bem, né? Porque você não levantou a mão, então, de alguma forma... Aleluia. Então, você mudou de vida depois chegou aqui. Não é porque aqui é o verbo da vida, não é por causa do pastor Emiliano, mas é porque a semente que tem sido semeada no seu coração é uma semente incorruptível. É uma semente que está pronta para produzir resultado no solo do seu coração. Se ela não produziu ainda, eu quero te dar uma notícia. O problema não está na semente, o problema está no solo. Aleluia. Amém, queridos? Então, de alguma forma, eu tenho certeza que aquilo que você tem recebido desse púlpito tem influenciado a sua vida. Então, eu quero somente refrisar que, porque você estabeleceu uma parceria com essa igreja, as suas percepções a respeito de muita coisa têm mudado. Então, eu vou concluir dizendo que uma parceria, ela tem o poder de mudar a nossa percepção. Amém? É interessante que, dentro do contexto de uma parceria, eu quero que você entenda que numa parceria, Deus não está interessado em te dar coisas. Em uma parceria, Deus não está interessado em dar um carro novo a você. Ele não está interessado em dar uma casa nova a você. Tudo isso vai ser um reflexo de uma parceria. Vai vir. Mas o principal foco de uma parceria entre Deus e você é que Ele quer mudar você. Amém? E aí eu vou trazer o mesmo exemplo que eu citei lá em Lucas no capítulo 5, quando a Bíblia diz que Pedro... ele entendeu, né, quando Jesus pediu o barco a ele, a Bíblia diz que Pedro ele entregou o barco. Mas é interessante, queridos, que naquele contexto, a Bíblia diz que depois que Cristo pregou a palavra, ele olhou para Pedro e disse assim, Pedro, faze-te ao mar alto. E quando Pedro foi lá, que ele lançou as redes, né, a Bíblia fala que depois que ele lançou as redes, que ele apanhou uma grande quantidade de peixe, ele foi tomado de um grande temor. Ele olhou para Jesus e se afastou e disse, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador.
Ora, era uma percepção que ele não tinha antes de ter participado ou de ter recebido aquela pesca maravilhosa. A percepção de que existia algo errado nele. Entende? Então, isso me mostra que quando você estabelece uma parceria de intimidade muito maior com o Senhor, coisas vão acontecer na sua vida que não é só uma revelação de coisas que está fazendo errado. São percepções que você vai ter a respeito de Deus, de que Deus não está contra você. Por exemplo, eu estava meditando esses dias, sobre o amor de Deus. E eu percebi uma coisa. É interessante que nada que você possa fazer na terra vai fazer com que Deus ame mais você. Se você lê a Bíblia todos os dias, se você já leu a Bíblia 50 vezes, se você lê a Bíblia 100 vezes no ano, isso não vai fazer o amor de Deus aumentar por você, porque Ele já lhe ama incondicionalmente. Então isso elimina de uma vez por todas aquela percepção que a gente tem de que quando a gente erra, Deus está contra a gente. Porque eu quero lembrar você que quando você veio para o Evangelho, você era uma peça lorde, não era? Aleluia. Quando você era para o Evangelho, eu sei que teve gente aqui que nasceu em berço cristão, talvez não tenha participado disso, mas eu lembro da minha vida, irmão. Ele não era peça lorde, não. Amém? Eu tinha uma boca podre, querido. Eu falava um palavrão empurrado. Amém? Como eu disse algumas vezes, de cada 10 palavras que eu falava, 20 era palavrão. Então você imagina aí como era o negócio. Então eu quero que você entenda que Deus, Ele simplesmente decidiu estabelecer uma parceria com você quando você ainda era pecador. Por quê? Não era por causa do que você tinha em você, era por causa do que Deus tinha para depositar dentro de você. Então isso me mostra que quando eu estabeleço uma parceria com o Senhor, existe algo que sai de mim para Ele, mas também há algo que sai dele para mim. Aleluia. É uma vida de mão dupla. Agora é interessante que a nossa parceria com o Senhor, a gente foi amplamente abençoado, porque a gente não tinha nada para oferecer a Ele e Ele entrou com tudo. É como eu vi um pregador uma certa vez dizer, ele disse assim, imagina aí estabelecer uma sociedade com alguém que você está liso, quebrado e falido, e a pessoa olha para você e consegue ver valor. E ela chega para vocês, eu quero fazer uma parceria com você. E aí você diz, mas rapaz, não tenho dinheiro, não tenho inteligência, não tenho nada para te dar. Mas a pessoa diz assim, não, mesmo assim eu ainda quero. Foi assim que Deus fez conosco. A gente não tinha nada para dar para Ele, mesmo assim Ele quis. Você está comigo, irmão? Amém. Aleluia. Você vai entender, amém? Aleluia. Mas dentro desse contexto de parceria, eu percebo algo também, voltando ainda para o contexto de Lucas 5, a gente percebe que houve uma mudança na vida de Pedro. Você vai observar que Jesus olha para Pedro, ele diz assim, de agora em diante, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, e sim pescador de homens. Isso por conta de algo que Pedro fez pelo próprio Jesus. Agora, dentro desse contexto de parceria, como eu já falei, uma parceria sempre é estabelecida quando algo sai de mim, quando algo sai de você, E essa expressão, algo sair, ela também pode ser traduzida como uma semente. Jesus foi uma semente. Você concorda comigo? Tá bem? Você vai ver lá, por exemplo, no livro de João, capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele teria sido feito. Mas a Bíblia também diz naquele contexto que o verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Então eu começo a perceber que Deus, Ele simplesmente precisou semear Jesus. Diga assim, Deus semeou Jesus. E essa semeadura, na verdade, queridos, eu quero que você entenda, ela faz parte da ativação de um princípio, tá? Que princípio é esse? Um princípio que Deus deixou estabelecido lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26, nós já aprendemos muito sobre isso, Deus assim, domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os animais domésticos. Lembra disso lá? Amém? Você lembra? Abre lá comigo, Gênesis capítulo 1, no verso 26. Por favor. Aleluia. Gênesis capítulo 1, no verso 26. A Bíblia diz que Deus criou o homem. Eu quero ensinar você algo hoje à noite. Não é algo novo, é só que talvez esteja com uma roupagem diferente, não sei. Mas, graças a Deus que a gente não tem se preocupado em estar ensinando coisa nova,
Eu até estava falando com o Senhor, Senhor, eu tenho pregado a mesma mensagem, a mesma palavra há vários anos, mas sabe, irmão, isso é segurança para nós. Amém? Gênesis 1:26 diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga assim, domínio. Essa palavra domínio aí no original é poder para governar, amém? Poder para reger, poder para exercer influência, amém? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e Deus os abençoou. Nós também já aprendemos em uma ministração minha, né, que essa palavra abençoou, na verdade aí, não é dotar de bens, né? Essa palavra abençoou é dotar o homem de uma capacidade. A bênção do Senhor, ela não é um cofre cheio de dinheiro. A bênção do Senhor, na verdade, é uma capacitação divina para você produzir resultados. Amém? Então, quando você diz assim, eu sou abençoado, não significa necessariamente dizer que você é rico, cheio de dinheiro. Amém? Mas o fato de você ser abençoado, eu quero que você entenda que a bênção do Senhor, ela é uma capacidade para você ser produtivo. Ela é uma capacidade para que tudo aquilo que você puser as mãos prospere. Amém? Vamos continuar aqui. E Deus abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que esteja pela terra. Agora, é interessante que nesse verso 28, nós vemos aí a palavra abençoou, nós vemos a palavra multiplicação, ou ser fecundo, multiplicar, e vemos também a palavra sujeitar. Mas no verso 29, você vai observar aqui, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. O que isso tem a ver com o que ele falou originalmente? Ele fala que Deus abençoa o homem, mas no verso 29 ele diz, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Eu quero que você entenda, olha para mim agora, queridos. Eu quero que você entenda que primeiro Deus falou sobre domínio. No verso 29 ele falou sobre semente. Eu quero que você entenda que o domínio, ele é exercido através das sementes. Diga assim, o domínio é exercido através de sementes. Aleluia. Eu vou dar um exemplo para você, que é o maior exemplo que eu posso citar, né? Quando Deus queria restabelecer o domínio à humanidade, o que foi que ele fez? Ele semeou Jesus. Tinha alguma outra forma dele restabelecer o domínio? Não. Por quê? Porque o homem estava perdido. O homem não tinha como ter controle sobre nada. Porque você vai observar, lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos, você vai observar que os fariseus ficavam admirados com a doutrina de Jesus. Eles olhavam e diziam, mas como é que ele tem esse poder? Como é que ele pode dizer ao demônio isso? Como é que ele pode expulsar um demônio? Como é que ele pode perdoar pecado? Eu quero que você entenda, queridos, que aquilo não estava disponível para nenhum homem. Nenhum homem podia expulsar demônio, nenhum homem podia curar um leproso, nenhum homem podia ter acesso aos céus, nenhum homem podia ter acesso a Deus, nenhum homem podia chamar Deus de Pai. Por quê? Porque o homem estava condicionado a viver uma vida destruída. O homem estava condicionado a viver uma vida distante de Deus. O homem estava condicionado a viver uma vida sem domínio algum. Então, a forma que Deus estabeleceu desde Gênesis capítulo 1, para que ele pudesse estabelecer o domínio sobre a terra, primeiro ele tinha que semear. Então, domínio é exercido através de semente. Você não entendeu ainda, mas daqui no final você vai entender isso, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Diga assim, domínio é exercido através de semente. A maior semente que Deus semeou para restabelecer o domínio foi Jesus. Aleluia. Deus é bom. Amém? A semente, ela é a ferramenta pelo qual você exerce domínio. Se eu fosse você, eu tinha trazido uma caneta de casa para você anotar essas coisas. Porque está fluindo isso hoje à noite. Amém? Então, a ferramenta pelo qual você vai exercer domínio é a sua semente. E eu vou provar a você isso. O que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 11, no verso 24. Não precisa você abrir lá não. Mas diz assim,
A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-á por pura perda. Como é que você exerce domínio sobre o dinheiro? O domínio sobre o dinheiro não é exercido quando você o retém. Porque quando você retém o dinheiro, é quem está dominando você é o próprio dinheiro. Você entendeu isso, irmão? Quando você retém algo, aquilo que você está retendo está exercendo domínio e controle sobre você. É por isso que Cristo falou, queridos, que existe um Deus chamado Mamon. Mamon se manifesta quando nós entendemos, ou quando na verdade não entendemos, né, que somos nós quem temos autoridade sobre o dinheiro, e não o dinheiro sobre nós. Quando é que o dinheiro passa a ter autoridade sobre você? Quando Deus pede a você e você não tem coragem de dar. O dinheiro passa a ter autoridade sobre você quando há uma inclinação no seu coração para dar e você não dá. Então, naquele momento, quem está exercendo o controle e o domínio não é você. Porque quando você não dá, quando você não semeia, você não tem como exercer domínio. Aleluia. Isso é sério, irmão. Eu não sei se a ministração vai fluir em cima dessa área hoje à noite, porque o que eu tenho aqui não está ligado intimamente, diretamente a dinheiro, né? Mas pode ser. Eu me resguardo de ministrar sobre dinheiro na igreja, em alguns momentos que a igreja ela não está com o caixa tão satisfatório. E eu não estou dizendo que esse é o momento. Amém? Porque eu entendo que ministrar sobre recursos da igreja não deve acontecer por conta de uma necessidade, mas por conta de uma direção. Aleluia. Agora, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas, queridos, que a maior prova de que nós estamos exercendo domínio sobre algo, o controle sobre algo, é permitir que aquilo, de alguma forma, possa ser semeado. Vou dar o exemplo do próprio Deus. Deus, na verdade, a forma como Ele fez para restabelecer o domínio para a humanidade, não foi retendo Jesus, foi liberando Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma humana, Ele veio para essa terra sem atributo divino. E como homem, Ele precisou sofrer, como homem, Ele padeceu, como homem, Ele entendeu o que era ser homem. Por quê? Para que isso pudesse gerar identificação. Então isso me mostra que sempre que eu estabeleço uma parceria, eu gero identificação com aquela parceria. Por que eu estou falando sobre isso, irmão? Porque eu quero ressaltar a sua parceria com esta igreja. Eu quero ressaltar a sua parceria com essa visão. Porque eu vou te dizer, irmão, se você entende o poder de uma parceria, você não trata ela como comum. Sempre que você tratar essa igreja como comum, ou se você não é daqui, a igreja que você congrega, você nunca vai poder receber de lá. No nosso caso daqui. Se você tratar a minha vida como pastor dessa igreja como comum, você nunca vai conseguir receber da unção que está sobre minha vida. Por quê? Porque aquilo que nós tratamos como comum, nós não ativamos o processo de liberação divina. Aleluia. Sabe, é mais fácil para mim ouvir alguém ministrar sobre esse assunto do que eu mesmo pregar. Mas, irmão, eu vou te dizer, se Deus falou, eu tenho que falar. Aleluia. Você está comigo, irmão? Aleluia. Quando você está retendo, de alguma forma, quem está controlando você é a falta. Eu não vou negar, irmão. Já fui tentado a reter quando não tinha muito no bolso. Mas sabe o que eu faço? Acontece isso muitas vezes, queridos. Muitas vezes, quando eu percebo que eu não estou falando sobre isso para influenciar você a fazer, você é dono do seu próprio nariz. Julgo que eu vou lhe dizer, isso acontece comigo. Mas todas as vezes que eu percebo que falta querendo chegar, eu dou tudo que eu tenho na carteira, tudo que eu tenho na conta. Aleluia. Por quê? Porque eu entendo que quem vai me dominar não é a falta. Sou eu que domino a falta. Quando você retém, você está dizendo para a falta que quem controla ela é ela, quem controla você é ela.
Quando você retém, você está com medo, e o medo abre uma porta para o diabo dominar você. Quando você retém, você está simplesmente dizendo que quem é o seu Deus não é o Deus dos céus. Eu não vou nem dizer que Deus é, para você não ficar escandalizado. Porque, irmão, eu vou te contar uma coisa, queridos. Quando nós temos uma percepção de que a nossa vida pertence ao Senhor, não é somente o fato do nosso espírito ir para o céu, mas é tudo que temos. Sabe, eu sempre estou sondando, queridos, alguma coisa na minha vida, se é para eu dar, se é para eu semear. Eu sempre estou sondando, irmão. Eu não preciso chegar aqui e dizer tudo aquilo que eu tenho feito. Mas eu vou te dizer, queridos, nada pode controlar você. O dinheiro não pode controlar a sua vida. Aleluia. Como eu falei no começo, a nossa parceria, ela vai determinar a nossa percepção. Então, quando você estabelece uma parceria, o nível da sua parceria, ele vai ser determinado também pela sua quantidade de entrega. Eu vou citar o exemplo do próprio Jesus. Qual foi a parceria, qual foi a plenitude de parceria que Deus quis estabelecer com a terra, com os homens, né? Você precisa entender que Deus quis estabelecer um nível de parceria tão grande comigo e com você, que Ele entregou o seu Filho. Então, a intensidade da parceria que eu vou desenvolver com alguém, com uma igreja, com uma visão, ela vai ser determinada pela intensidade da minha entrega àquela visão. Aleluia. Se você é do tipo de pessoa que só está conectado com essa igreja somente para receber algo, eu digo para você, a sua conduta precisa mudar. Se você é do tipo de pessoa que está conectado com essa igreja, com o Verbo da Vida Farol, com o meu pastoreio, somente porque pensa em receber algo, eu vou te dizer, querido, dificilmente você vai receber. Porque uma parceria, ela não está estabelecida no quanto eu posso receber. Uma parceria, ela também deve estar estabelecida no quanto eu posso dar por aquela visão. E isso se refere a tudo na sua vida. Não é somente seu dinheiro, mas também o seu tempo para o serviço ao Senhor. E sabe, aproveitando isso, a Bíblia diz, maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Por quê? Porque no momento que você está fazendo o que Deus manda, ou a obra dele de forma relaxada, você não está honrando a parceria que você estabeleceu com ele e que ele estabeleceu com você. Aleluia. Isso é sério, irmão. Aleluia. Sabe, nós não podemos estar aqui com o nosso coração somente voltado para um púlpito, para quem ministra. Somente voltado para um serviço, para quem serve. Porque eu sei que tem pessoas na igreja que o serviço delas na igreja é como é aquele negócio que você coloca aqui, as pessoas que são o tubo de oxigênio, né? Tem pessoas que estão servindo na igreja, que o serviço na igreja é o seu tubo de oxigênio. Se tirar, morre. Não, você não pode vir para a igreja considerando esse ambiente tão comum, que aqui é somente seu ambiente de trabalho. Isso não é parceria, querido. Não, você vem para a igreja sabendo que muito embora seja um ambiente que você vai se dar, trabalhando por aquele ambiente, existe algo espiritual envolvido. Existe algo divino envolvido. Irmão, toda vez que nós consideramos o que é divino, nós podemos receber da sua influência. Porque, irmão, vou te dizer, trabalho natural por trabalho natural é aquele que você faz no seu dia a dia de segunda a sexta. E eu vou te dizer, a recompensa do trabalho natural é somente o que é natural. A recompensa do teu trabalho natural é o teu salário no final do mês. Mas, irmão, a recompensa de algo divino é justamente aquilo que vem do próprio Deus. Oh, aleluia. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. Oh, aleluia. A bênção do Senhor enriquece, com ela não vem desgosto. Que bênção é essa, irmão? Não é a bênção do fruto de um trabalho natural. É a bênção de uma percepção de que a sua conexão não está estabelecida somente no contexto natural, mas principalmente em uma condição onde Deus te chamou para fazer. Oh, aleluia. Meu desejo é que a partir de hoje você não trate o que é divino, não trate o que Deus te colocou aqui neste lugar como coisas comuns.
Porque eu sei que quando nós tratamos um culto como esse, ou qualquer outro culto dessa igreja como algo comum, a gente não consegue estabelecer, extrair, receber da sua plenitude. Eu não conto às vezes, irmão. Sabe, eu sempre falo sobre isso. Rapaz, eu amo ver o pastor pregar. Quando o pastor, ele ministrava nos domingos à noite na igreja, aqui muitas vezes ele viajava. Rapaz, quando no domingo estava sem ele, estava faltando alguma coisa. Você entendeu isso, irmão? Mas eu não vou negar que houveram dias em que eu precisei colocar força para ficar acordado. E não era porque a ministração estava ruim, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, todo mundo estava ligado, mas eu estava com sono. Mas por que eu permanecia acordado? Porque eu honrava aquela unção. Aquilo que você honra vem até você. Queridos, tem coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, porque eu honrei a vida dele. Amém. Aleluia! Você entende o que é isso, irmão? Não é somente o fato de ter sucedido uma visão, porque nós sabemos que o trabalho que o pastor Claudino estabeleceu aqui foi um trabalho maravilhoso, irmão. Mas eu vou te dizer, tudo que está acontecendo hoje jamais aconteceria se não tivesse honra ligado nesse negócio. Aleluia. Sabe, eu não estou pregando isso, eu não estou falando sobre isso para você vir me bajular, porque eu não preciso disso, irmão. Também não estou falando sobre isso para você semear na minha vida, não preciso disso, irmão. Mas eu estou mostrando para você um princípio espiritual que funciona na minha vida e vai funcionar na sua. Oh, aleluia. Sabe, me lembro no ano de 2006, quando nós viemos para cá, 2006 para 2007, eu me lembro, queridos, da forma como nós prosperamos quando chegamos aqui. Rapaz, vou te contar, irmão, foi algo, lembra, pastor? Meu Deus do céu. Eu não posso dizer que eu vim puxando a cachorrinha, porque nem cachorrinha eu tinha. Mas prosperei, irmão. Sabe, a prosperidade não está em uma pessoa, queridos. A prosperidade, ela está em uma visão. Eu vou repetir, a prosperidade não está numa pessoa. Lembra lá do pastor Bud? Pastor Bud partiu para estar com o Senhor. Se a prosperidade estivesse no pastor Bud, quando ele partiu, o ministério Verbo da Vida, a igreja Verbo da Vida tinha sido desfeita. A visão é que é o agente que vai mover a provisão, que vai derramar a plenitude da bênção de Deus naquele lugar. Sabe, se um dia, isso pode acontecer, eu creio que vou ter longevidade de dia, mas pode ser que um dia, eu bem velhinho, o Senhor me leve daqui. Bem velhinho, em nome de Jesus. Mas eu vou te dizer, irmão, se um dia o Senhor me levar daqui, ou se um dia aprove a ele fazer alguma outra coisa para me tirar de Maceió, não que eu tenha esse pensamento, pelo contrário, meu coração está aqui topado, amém? Mas eu quero só dizer a você, se isso acontecer, eu vou te contar, o Senhor vai levantar alguém dentro dessa visão, conectar essa visão, que vai muito mais longe do que eu. Por quê? Porque o poder e a plenitude estão numa visão. Aleluia. Qual foi a visão? Qual é a maior visão que se pode ter hoje? É a visão do próprio Deus. É ou não é? Você está comigo, irmão? Amém. Aleluia. Tenha paciência comigo aí, amém? Aleluia. Sabe, eu coloquei aqui, a gente sabe que nós estamos em um período de transição, né? E muitas pessoas estão com medo desse período de transição, porque não sabem o que vai acontecer no ano de 2019. Eu quero só dar uma notícia para você, 2019 vai ser o melhor ano da sua vida. Vixe, meu Deus do céu, oh, aleluia, 2019, meu filho, vai ser topado. Meu filho, se você virar o ano, não chegar o que você esperava para 2012, se prepare. Mas sabe, eu estava fazendo uma pesquisa e eu percebi uma coisa. Quando vocês ouviram falar daquele jogo Monopólio, Banco Imobiliário? Quando já ouviram falar? Quantos aqui já jogaram Banco Imobiliário? Oh, aleluia, já joguei. Tem gente que não quer levantar a mão, mas já jogou, tô ligado. Sabe, o Banco Imobiliário, ele foi criado por um homem chamado Charles Darrow. Esse homem, na verdade, ele era um operário que naquela época onde houve uma depressão, conta-se a história que aquele homem ele estava desempregado. Ele estava desempregado e estava fazendo alguns bicos. E dentro daqueles bicos que ele estava fazendo, sempre nos intervalos daqueles... Quem sabe o que é bico? Bico é um trabalho extra que você vai fazer, que não é o seu trabalho principal.
E naqueles bicos que ele estava fazendo, queridos, aconteceu que ele sempre jogava com os amigos. Por exemplo, na hora do almoço, ele tirava um momentinho para jogar com os amigos ali. E aí conta a história, queridos, que ele começou a desenvolver esse jogo chamado Banco Imobiliário Monopólio. E sabe, é interessante isso porque ele aproveitou o momento da crise, quando muitos estavam tristes, quando muitos estavam depressivos, quando muitos não acreditavam que nada poderia acontecer, quando muitos estavam colocando a sua perspectiva e os seus planos em um trabalho no governo, ele começou a desenvolver um jogo. E acontece, hoje é um dos jogos mais famosos do mundo. Aquele homem, em pouco tempo, ele se tornou um homem muito rico. Por quê? Porque ele aproveitou um momento de almoço para ser produtivo. Ou seja, ele não perdeu tempo. Quantos aqui já ouviram, não sei se, minha esposa até gosta, mas eu sei que as mulheres quando saíram daqui vão pedir aos seus maridos, né? Quantos já ouviram falar daquele chocolate chamado Ferreiro? Olha, Gel aqui, que delícia. Tu sabe a origem daquela empresa chamada Ferreiro? Deixa eu dizer para você, depois da Segunda Guerra Mundial, queridos, a Itália, ela ficou muito devastada. E os campos de cacau, eles foram amplamente devastados. Então faltou chocolate. E aí o que acontece? Um homem chamado Pietro, cadê Vasco e Cris estão aqui hoje? Pietro Ferreiro, né, que era um confeiteiro, diga assim, ele era um confeiteiro. Pietro Ferreiro conta a história que ele simplesmente, naquele período de escassez de chocolate, havia uma demanda. O que é uma demanda? Uma demanda é uma necessidade. Uma demanda são pessoas que querem consumir um produto que em muitos momentos pode não estar disponível, como era o caso de chocolate. Então aconteceu, aquele confeiteiro, ele fez uma mistura de avelã, açúcar e pequenas quantidades de cacau. E aí, naquele contexto, ele criou algo chamado, você vai conhecer agora, ele criou algo chamado Nutella. Quantos aqui já comeram Nutella? Nutella parece chocolate, mas não é chocolate. Você entende isso, irmão? E sabe o que aconteceu? Pietro Ferreiro se tornou uma indústria, formou um grupo chamado Grupo Ferreiro, que hoje é um dos maiores grupos de produção de chocolate do mundo, irmão. Por quê? Porque simplesmente ele não passou por um momento sem perceber algo. A pior coisa na vida de um homem não é estar sem dinheiro. Porque eu já estive sem dinheiro. A pior coisa da vida de um homem é ele se permitir ficar sem percepções. A pior coisa na vida de um homem crente, de uma mulher crente que congrega no Verbo da Vida Farol, é ter estabelecido essa parceria com essa igreja e ainda assim não se deixar ser influenciado pelas percepções que tem vindo para cá. Que tem se manifestado aqui. Eu vou te dizer, irmão, se você entender o poder dessa parceria, você vai perceber que as suas percepções, elas vão aumentar. Daqui sairão muitos empresários. Daqui sairão muitos homens e mulheres fortes que vão ganhar esse mundo lá fora. Por quê? Porque entendem o valor de uma conexão. Oh, aleluia. Sabe, queridos, Deus, quando ele olhou para a terra, a Bíblia diz lá no livro de Romanos que ele não conseguiu ver nenhum justo, nenhum sequer. 7:18, tem um pouco no 18 para terminar. Ele olhou para a terra e ele não conseguiu ver nenhum justo, irmão. Então o que ele precisou fazer? Deus entendia, olha, não tem nenhum justo, nenhum sequer. Para que eu possa colher muito justo, eu tenho que semear um justo. Então uma parceria, ela não pode ser desenvolvida de forma plena sem que haja uma semeadura. Aleluia. Você entendeu isso, irmão? Abre tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo 2, no verso 9. Diga assim, eu estou num culto sendo ensinado. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 9. Você vai ver agora o poder de uma associação, o poder de uma parceria, amém?
Aleluia. Quantos já leram sobre a história de Elias e Eliseu? Amém? Você conhece a história de Elias e Eliseu? Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo 2, no verso 9, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-me que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Amém? A palavra espírito aqui, ela simboliza a unção. Olhe para cá. Elias, na verdade, ele tinha um servo chamado Eliseu. Eu fiz um estudo para ensinar no Rema certa vez, naquela matéria Ministério Prato, e eu descobri, queridos, que Elias, ele foi um dos piores e mais carrascos mestres que já existiu. Não é o pior no sentido de ter mau testemunho, é o pior no sentido de que se você queria servir a ele, servir, se não quisesse também ele não estava nem aí. Então ele era um líder muito duro. Ele era um líder que não se dobrava de jeito nenhum. O fato de Eliseu ter ficado com ele durante todo aquele ministério, queridos, eu vou te dizer, Eliseu, ele deu a sua vida por algo que ele acreditava. Então isso me mostra que sempre que eu acredito em algo, eu dou a minha vida. Sempre que você vai acreditar em algo, queridos, você não vai medir esforços para fazer aquilo. Porque quando nós estamos calculando os esforços, eu vou te dizer, é provável que nem mesmo parceria nós tenhamos. Porque, irmão, eu vou te dizer, Deus não mediu esforços para enviar Jesus, queridos. Deus não mediu esforços, não simplesmente ele olhou para a terra, não viu no justo, rapaz, está resolvido, vou enviar Jesus. Você entende, irmão? Por quê? Porque ele considerava que essa parceria que ele estabeleceu conosco era algo precioso. Olha o que diz aí, a Bíblia diz aqui, ele diz no finalzinho do verso 9, peço-me que me toque por herança a porção dobrada da tua unção. Isso é fácil de pedir, irmão? Ora, quem podia dar a unção a alguém se não Deus? Mas eu vou te dizer, Eliseu tinha respaldo para pedir aquilo a Elias. Sabe por quê? Porque ele serviu no ministério de Elias. Sabe, quando o pastor impôs as mãos sobre mim, queridos, para que eu pudesse assumir a igreja, eu só me lembrava de uma coisa: Senhor, que eu permaneça, nos passos do pastor, que a mesma unção que flui sobre ele, flua sobre a minha vida. Se acontecer assim, pelo menos a igreja não vai fechar. Eu me lembro que uma palavra que eu já tinha ouvido de um grande pregador do Verbo da Vida, eu me lembro que o Senhor falou comigo a mesma coisa. Ele disse assim: não atrapalhe, não me atrapalhe. Então o que nós estamos fazendo aqui é não atrapalhar Deus. Agora, por que eu tinha respaldo, queridos, para desejar aquilo? Porque servi no ministério dele. Você não tem respaldo para pedir algo ao Senhor quando você não está servindo a Ele com o seu coração. Porque muitas vezes nossa motivação para servir o Senhor é uma recompensa de algo que Ele pode nos dar. Uma vez eu estava falando, e se você for servir ao Senhor e Ele não for te dar nada, tu ainda continua servindo a Ele? Porque, irmão, a nossa disposição em servir ao Senhor não pode estar pautada em cima de fundamentos errados, em cima de fundamentos como areia. Porque no dia que não tiver, você não vai conseguir servir a Ele. No dia que não tiver um obrigado, no dia que não tiver uma recompensa, no dia que você não vê nada acontecendo na sua vida, você vai dizer logo: rapaz, não tem para que ir para a igreja, porque não acontece nada mesmo. Então, as suas prioridades, suas percepções, elas não estão corretas. Oh, aleluia. Verso 10, olha o que diz aí no verso 10. Tornou-lhe Elias, dizendo: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se te fará. Sabe o que ele diz que dizer aqui, queridos? Elias que dizer... Observe isso, ele diz assim, no verso 10, tornou-lhe Elias dizendo: dura coisa me pediste. Elias reconheceu: rapaz, o negócio que ele me pediu é um negócio sério, é duro de dar isso aqui. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Se não me vires, não te fará. Eu te pergunto, o que tem isso a ver? O que tem isso a ver? Elias, se você me ver na hora que eu subir, então você vai receber o que você pede. Mas se você não me ver... Qual foi a regra que Elias usou para estabelecer isso aqui?
Oh, aleluia. Sabe, é interessante, queridos, que se você não... Elias, na verdade, estava dizendo a ele que se ele não conseguisse ver o que Elias estava vendo, ele não conseguiria fazer o que Elias estava fazendo. Isso significa que se você não conseguir ver aquilo que está por trás dessa unção, você nunca vai conseguir usufruir dos benefícios dessa unção. Sabe, o que aconteceu aqui em 2 Reis se repete hoje, irmão. Talvez hoje você não tenha desejado, ministrar a palavra como os ministros aqui ministram. Talvez hoje você não tenha desejado receber da forma como eu tenho recebido. Talvez não, mas talvez sim. Eu vou te dizer, querido, se você não estiver vendo da forma como essa visão está te ensinando, você não vai conseguir produzir o que essa visão está produzindo. E isso é sério. Se não, você não conseguir ver da forma como está sendo ensinado, você não vai conseguir fazer da forma que está sendo feito aqui. Aleluia. Rapaz, essa palavra aqui dá para ouvir os grilos, irmão. Eu vou te dizer, antes de eu falar para você, o Senhor falou para mim antes. Mas vamos lá, verso 11. Indo eles andando e falando, oh glória a Deus. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias subiu ao céu num redemoinho. Mas veja que diz no verso 12. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Agora, olha para mim, Elias não estava vendo somente uma carruagem, um carro de fogo. No momento que, Elias não estava vendo somente uma carruagem, carro de fogo. Naquele momento, na verdade, que Eliseu começou a ver Elias subindo naquela carruagem, ele não somente viu Elias subindo. Ele passou a ver toda a milícia celestial que estava envolvida com relação ao ministério de Elias. Agora, presta atenção o que diz aqui no verso 12. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em 2 partes. Verso 13. Então levou o manto de Elias, levou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. A Bíblia diz, primeiro ponto, ele viu o que Elias estava vendo. Segundo ponto, a Bíblia diz que quando Elias subiu, o manto dele desceu. O manto aqui simboliza a unção. Então isso me mostra, queridos, que quando eu estou conectado com a visão, oh aleluia, quando eu estou conectado com a unção, oh aleluia, quando a Elias sobe, a unção desce, o manto vem para a minha vida. Aleluia. Elias aqui era a parceria que Eliseu tinha. Vamos voltar aqui, olha para mim. Eliseu, Elias. Eliseu, Elias. Eliseu estabelece uma parceria com Elias. Elias sobe ao céu. No momento que Elias sobe, a visão de Eliseu se torna uma visão aberta. Por quê? Porque agora ele passou a olhar o que Eliseu conseguia olhar. Mas não é somente isso. No momento que o parceiro daquela parceria subiu, o manto desceu. E isso me mostra, queridos, que no momento que o seu parceiro, ele sobe, ou ele é elevado, ou algo acontece com ele, você recebe também, bonitinho. Então se prepara, porque se você está conectado com essa igreja e com essa visão, o que está acontecendo nessa igreja, o que está acontecendo nessa visão, está chegando na sua vida, meu filho. Isso é sério, meu irmão. Agora, sabe o que é interessante? Tudo bem, porque nós vemos que o manto de Elias desceu, o manto é a unção. A unção, ela serve para quê? Para o ministério. Mas para que bênção serviu ver uma milícia celestial, ver carro de fogo? Para que serviu aquilo ali? Adianta algumas páginas aí para a gente finalizar. Vá para o 2º livro de Reis, capítulo
capítulo 6. Aleluia. Segundo livro de Reis, no capítulo 6, no verso 8. Meu Deus do céu. Não posso descarregar tudo hoje não, hein? Eu já vi outra coisa aqui já. Ora, o rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Deixa eu só explicar a você o que estava acontecendo aqui. Amém? Exércitos haviam se levantado contra o povo de Israel. E a Bíblia fala que o homem de Deus fez saber ao rei de Israel o que o exército inimigo queria tentar fazer. Você entende isso, irmão? Você entende? Olha uma coisa que eu tenho ministrado, queridos, que eu tenho... Sabe, eu sei que Deus não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Tem coisas que Deus vai anunciar antes. Oh, aleluia. Sabe, eu estava no Japão e uma das coisas, não vou negar, uma das coisas que eu desejei foi um pequeno terremoto. Não vou negar, irmão, não vou negar. Eu desejei um tremorzinho de terra, mas não aconteceu, amém? Acho que Deus olhou para mim, coitado desse menino, sabe o que está pedindo. A Bíblia diz que a gente pede e não recebe, por quê? Pede mal, eu acho que eu pedi mal. Oh, aleluia! Quando eu dizia isso para os irmãos diziam: está repreendido, pastor, está repreendido. Oh, aleluia! Teve um dia que, aí a irmã falou assim, a esposa do pastor lá: não, pastor, se o senhor se deitar no chão, né, o senhor vai sentir pequenos tremores de terra. Meu irmão, toda vez que eu passava pelo meio da igreja, na hora que não tinha culto, tinha vontade de deitar no chão para sentir um pouquinho. Porque eu fiquei num prédio, no quarto andar, né? Eu fiquei num prédio no quarto andar, e os prédios no Japão, eles são preparados para suportarem tremores de terra. Eu queria muito ter visto os amortecedores, mas não vi em prédio. Eu só vi amortecedores em pontes, né? E no prédio não consegui ver. Mas no prédio não tinha como. Então, como eu ministrava terça, quarta, quinta, sábado, domingo, e na segunda e terça era viagem, então eu não tinha tempo para ficar fazendo muita coisa. Mas, queridos, toda vez que eu ia pela igreja, né? Porque a igreja lá, ela era um lugar, ao lado da igreja tinha o escritório do pastor. E o pastor, ele tinha um trabalho secular, mas atrás da igreja tinha uma cozinha, que por sinal essa cozinha era uma cozinha muito movimentada pelo pastor, pela esposa do pastor, por alguns irmãos que iam lá. Mas, irmão, toda vez que eu passava na igreja, no centro da igreja, porque para você acessar a cozinha tem que ir pelo centro da igreja, como é aqui. Aí eu ficava pensando: rapaz, eu vou me deitar aqui nesse chão para ver se eu sinto tremorzinho de terra, mas não aconteceu, né? Aleluia. Vamos continuar aqui, amém? Oh, aleluia. Verso 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e do que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então você vai observar que o exército de Israel, ele foi salvo porque o homem de Deus chamado Eliseu estava anunciando o que o exército inimigo ia fazer, e salvou o exército não somente nem duas vezes, mas várias vezes. Agora vamos ver o que está dizendo aqui no verso 11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Olha para mim. A Bíblia fala aqui que o rei da Síria, ele começou a pensar consigo mesmo que havia um traidor dentro do seu exército. Porque como era que ele tentava atacar o povo de Israel, e o povo de Israel já sabia o que ele ia fazer? Só tinha um traidor. Aí o que acontece aqui no verso 12, presta atenção aqui. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Aleluia. Ele disse: ide e vede onde Eliseu está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Verso 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade.
Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: meu senhor, o que faremos? Só explicar para você o que é aqui. Geazi era o servo de Eliseu. E a Bíblia diz, que o exército sírio foi e cercou Eliseu. Quando Geazi se levanta no outro dia pela manhã, que bota a cabeça fora da tenda, o que ele vê? Um grande exército. Ele olha para um lado, ele olha para o outro e só vê exército. E a Bíblia diz que ele chega para Eliseu e diz assim: meu senhor. Em outras palavras, a gente está frito. Aleluia. Verso 16, Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Queridos, baseado em quê Eliseu disse isso? Baseado em quem ele disse isso? O que de fato ele estava vendo para dizer a Geazi que mais eram os que estavam com ele, irmão? Vamos ver. Aleluia. Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que me abras os olhos, que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Sabe, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: Eliseu já estava vendo quem estava com ele. Por que ele estava vendo, irmão? O que ele não via antes? Porque a Bíblia não relata que ele via isso antes de Elias subir. Ele só viu isso no momento que Elias subiu. Porque nós vimos lá em 2 Reis capítulo 2, que no momento que Elias subiu, que ele olhou Elias subindo, rapaz, carro de fogo, exército, seu cavaleiro. Ele começou a ver algo que ele não via. Por quê, irmão? Por causa do poder de uma associação, queridos. Sabe, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: o poder de uma associação, ela vai ampliar a sua visão. Quando você entende, queridos, que uma conexão com uma visão, ela tem o poder de ampliar as suas percepções, você não trata aquela visão como sendo algo comum. Oh, aleluia. Sabe, a Bíblia diz aqui, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo de fogo, oh, aleluia, em redor de Eliseu. Sabe o que significa a palavra abrir os olhos? Abrir os olhos significa: Senhor, amplia as percepções. Sabe por que Eliseu, os ministérios de música podem subir? Sabe por que Eliseu pôde orar para Geazi ver aquele exército? É porque Geazi estava servindo no ministério de Eliseu. Geazi havia estabelecido uma parceria com o ministério de Eliseu. Uma parceria, queridos, é um relacionamento. Uma parceria é uma mão de idas e vindas, e não somente de idas. Você está comigo, irmão, hoje à noite? Aleluia. Você está começando a ver o que eu estou vendo? Porque eu vou te dizer, queridos, se você estiver conectado, queridos, eu vou te dizer, você vai conseguir ver o que eu estou vendo. Se você não estiver vendo, Pai, abre os olhos do teu povo para que possam ver. Há algo para acontecer, meu filho. Oh, aleluia. Não, meu filho, a gente não vai virar o ano com a cara murcha, com a cara de derrotado. Não, meu filho, esse ano vou te dizer, a gente vai virar ele debaixo de poder. Oh, aleluia. Sabe, o Senhor não chamou você, meu irmão, para fazer parte desse tempo para você ficar alheio à sua vontade. Não, meu filho. Ele chamou você para esse tempo para você entender que existe algo muito grande do que você. Há algo que Deus quer liberar, irmão. Mas será possível que só eu vou conhecer outras nações? Eu acho que sim, ninguém levantou a mão. Oh! Será possível, querido, se só eu vou desfrutar do inesperado? Será possível que só eu vou desfrutar de sonhos realizados que eu não podia pagar por eles? Eleve suas expectativas, irmão. Você pode ficar de pé? Aleluia. Tem mais, mas a hora não permite. Aleluia. Eu quero que você fique com isso, queridos. O poder da parceria que você estabelece
ela tem o poder de ampliar a sua visão e fazer você ver aquilo que você não está vendo. Esse é o propósito de Deus. O propósito de uma parceria não é você receber algo. Aleluia. Mas Deus quer mudar você. Queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Pai, quero te render graça nessa noite, Pai, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa abrir os olhos, Senhor. Para que eles possam enxergar, que eles possam ver, Pai, tudo aquilo que eu tenho visto, que eu tenho ministrado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque estamos entrando em um nível de velocidade ainda maior. Obrigado, Pai, porque não será uma velocidade sem estabilidade. Será uma velocidade, Pai, dentro de uma estabilidade, Pai. Dentro de uma fundamentação, Pai. Onde não acontecerá de forma nenhuma, Pai, imprevistos. Porque o Senhor nos anunciará antes. Nós não estamos com medo, Pai, daquilo que vai acontecer depois da curva. Porque sabemos, Pai, que depois da curva, oh, aleluia, a estrada continua. Aleluia, há algo que vai acontecer, Pai. Há algo que está sendo liberado para as nossas vidas, Senhor. E nós estamos com os nossos olhos atentos no Senhor. Nós estamos com as nossas percepções elevadas, Pai. Oh, aleluia. Não, Pai, nós não estamos com os olhos na falta. Nós não estamos com os olhos na desgraça. Nós não estamos, Pai, com os olhos naquilo que o diabo pode fazer. Os nossos olhos estão naquilo que o Senhor pode fazer por nós. A Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor nos enriqueceu. E eu declaro, Pai, tudo isso que nós temos vivido e pregado, chegando na vida dos meus irmãos e na minha, Pai, com uma intensidade ainda maior. Aleluia, Pai. Aleluia. É chegado o tempo, queridos. E para onde você olhar, você vai ver bênção. É chegado o tempo, queridos, em que as coisas vão acontecer em uma velocidade tão grande. Oh, aleluia. Mas de forma nenhuma isso diminuirá a sua percepção. Oh, aleluia. Muito obrigado, Pai. Nós te rendemos graças nessa noite, no nome de Jesus.